Meu amigo, minha amiga, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre as diferenças de gastos absurdos que Lula está deixando para nós, povo brasileiro, e a diferença entre Bolsonaro, os custos de Bolsonaro. Isso tudo baseado aí em notícias já publicadas, tá? Então, estamos aí com o governo do PT, em poucos meses, pegou o Brasil com um saldo positivo, né? Tivemos aí um superávit entregue por Bolsonaro, Paulo Guedes, toda a equipe do Bolsonaro fizeram um excelente trabalho ao povo brasileiro, né? Se tem alguém com grandes responsabilidades com o dinheiro do contribuinte, esse governo foi Jair Messias Bolsonaro, tá? Olha só, vamos mostrar aqui uma das notícias que mostram os gastos do governo atual, tá? Olha só, o governo Lula estima déficit de 107 bilhões de reais nas contas públicas neste ano. Isso aí é só uma estimativa, tá? Com a aprovação do arcabouço fiscal, essa pré-estimativa aí com certeza tende a se alastrar, se multiplicar ainda mais, visto como está o nosso Brasil, a economia em declínio, o governo federal não está conseguindo fazer alianças, não está conseguindo aí ajudar o empreendedor, né? Não está conseguindo aí promover o empreendedor do campo, da cidade, e isso faz com que quem produz, que é a grande parte aí privada do nosso país, é o que produz a economia, é o que faz a economia girar, e nós vemos que o estímulo do governo realmente não está sendo suficiente, né? Ele está contribuindo, nós vemos grandes alianças aí com o próprio MST, o Lula levando até o presidente do MST para suas viagens e não comparecendo ao que realmente contribui com a família brasileira, com a sociedade, que é o campo, a agricultura, né? Tivemos, né, um dos maiores eventos do agronegócio, a AgriShow, que ocorreu em Ribeirão Preto recentemente, e o governo federal, que deveria por si próprio estar presente, fazer alianças, fazer grandes parcerias com os produtores, agricultores, ajudar essas pessoas que são a base da produção da economia brasileira. Nós vemos que o governo federal não participou desse evento, teve um atrito. Bolsonaro, que nem está no governo, esteve presente, foi muito bem recebido, teve uma grande quantidade de pessoas, né, que até hoje prestigia a presença de Bolsonaro e tem Bolsonaro como um grande ídolo, né, visto por sua postura perante o seu governo. Entregou o governo com saldo positivo. Nós olhamos aqui o Bolsonaro, as notícias aqui do G1, olha só, notícia da própria Globo, dizendo o seguinte: após 8 anos no vermelho, contas do governo têm superávit, né? Saldo positivo no nosso governo. Contas do governo têm superávit de 54,1 bilhões de reais em 2022, diz o Tesouro. Isso quer dizer o quê? Que as receitas do governo superaram as despesas. Isto aí em um momento de crise mundial, um momento ao qual várias empresas fecharam, né? Muitos empregos fechando aí provisoriamente, né? Para passar aí essa pandemia. E olha só, Bolsonaro ainda ajudando com o auxílio, né, de R$ 600, ajudou muitas pessoas.
E olha só, ainda conseguimos deixar aí, Bolsonaro deixou 54,1 bilhões de reais para o Lula, né? Olha a responsabilidade, né? Uma mina de ouro deixou para o Lula, né? Sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. De 2014 a 2021, o país registrou sucessivos déficits e em 2022 o Bolsonaro revertendo esses números, sendo reconhecido pelo Banco Mundial também, tá? E olha só, o PIB, né? Tem um detalhe, e o PIB do Brasil também sendo comparado aí ao próprio PIB da China, inflação sendo controlada melhor do que a União Europeia, melhor do que o dos Estados Unidos e vários outros países, né? E nesses poucos meses de governo petista estamos vendo um retrocesso gigante. O Lula já gastou bilhões de reais sendo gastos. E olha aqui, a estimativa é que o governo Lula estima que fechará este ano com uma dívida de 107 bilhões de reais, né? Estimativas ainda. Então, isso é o que resulta de um governo que não tem responsabilidade nenhuma com o dinheiro do contribuinte, porque não é nem só por isso, você vê nas suas atitudes perante as suas próprias viagens, né? Olha só, agora você vai entender o momento que estamos vivendo, né? Muitas e muitas empresas sendo sofrendo grandes dificuldades, né? Estamos aí com um problema também da gripe aviária, né? Que isso pode causar realmente um grande estrago no Brasil, na economia, inclusive mundial. Estamos com grandes dificuldades, vários setores aí passando por momentos tensos que pode afetar aí, já está afetando há vários meses a família da sociedade brasileira, né, as pessoas. E o Lula gastando bilhões de reais, milhões de reais, né, nas suas viagens. Olha, pelo Poder 360 diz o seguinte: viagem de Lula à China e aos Emirados Árabes custou 6,6 milhões de reais. Olha isso, metade da despesa se refere à hospedagem da comitiva presidencial. A comitiva, gigantesca que o Lula levou para essas viagens, né? E você se pergunta se isso realmente está trazendo algum fruto para o nosso país, e o que vemos na verdade é o Lula desestabilizando as relações internacionais, o Lula fazendo comentários a respeito de guerras entre a Ucrânia e a Rússia, causando atrito, né, desconforto, as pessoas entendendo de um lado. O Lula foi no G7, não cumprimentou o Zelensky, ficou isolado nas imagens que publicaram aqui pelo nosso país. Você vê um Lula realmente isolado perante os outros presidentes do G7. Lembrando que o Lula foi um convidado, né? O Lula não... o Brasil, né, não faz parte do G7. E nas imagens o Lula se demonstra alguém que não conversa com os outros presidentes, né? Ele que não entende nem o português de Portugal direito. Perante as imagens que nós vimos, e infelizmente causou um grande momento de constrangimento entre Zelensky, né, que entendeu que o Lula talvez não quisesse aí, estar junto com ele, ou talvez esteja defendendo aí a Ucrânia, né? Aliás, a Rússia de Putin. Então é um momento bem complicado que nós estamos deixando o Brasil nas mãos de um petista que não tem responsabilidade. Por que eu digo isso? As viagens dele que o Lula poderia fazer, né, optar por lugares mais baratos, visto que a sua comitiva presidencial é muito grande, optando aí por gastos astronômicos, né? Até intérpretes que somam 500 mil reais, meio milhão de reais aí. A viagem de Lula à China e aos Emirados Árabes custou 6,6 milhões de reais.
Tem outra viagem aqui também. Olha só, viagem de Lula a Lisboa e Madrid. Custou 1,3 milhão de reais. É muito dinheiro. Viagem do presidente Lula, só a visita de um dia a Madrid, segundo o próprio site aqui, Gazeta do Povo, olha aqui, custou 400 mil reais. Um dia, né? Você pega aí um dia, 400 mil reais e faz a divisão aqui, 400 mil reais dividido por 24 horas, o Lula gastando em mais ou menos 16 mil reais por hora em Madrid. É muito dinheiro, né? Outra notícia, essa de março, viagem de Lula, segundo o site O Tempo, para Argentina e Uruguai custou quase 2 milhões de reais. E aí você percebe o seguinte, aí você joga para as notícias do Bolsonaro para fazer uma comparação, né? Para entender, olha só, vamos ver se realmente é normal isso, esses gastos com viagens, né? Aí você pega aqui a viagem do presidente Bolsonaro, uma das viagens, né, do presidente Bolsonaro, ele que optava por muitas vezes se hospedar em embaixadas, né? Então, olha aqui publicado pelo site Metrópolis, aqui pelo Guilherme Amado. Em Nova York, Bolsonaro troca hotel 5 estrelas por um de diária de até R$ 8.500 por dia. Tá? Foi aquela época que o Bolsonaro discursou na Assembleia Geral da ONU. Então, você percebe o posicionamento entre um presidente e o outro do governo petista, né? Bom, meus amigos, os fatos dizem mais do que palavras, tá? Isso não tem o que se discutir, né? Apenas a gente entender, os fatos estão aí e é muito simples você entender como um lado realmente é liderado por alguém que tem responsabilidade e outro que realmente não tem completamente, não está ligando completamente para o dinheiro do nosso Brasil, né? Realmente torrando a nossa grana. Quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários, compartilhe. Inclusive muitas pessoas falando que não recebem notificações. É possível que o nosso canal esteja passando por um momento de shadowban, né? Que o sistema, algoritmo do YouTube diminuiu o nosso alcance. Então, muito importante que você me ajude. Compartilhe, deixe seu like e seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.